Olá, eu quero fazer um convite para você que está assumindo uma posição de liderança pela primeira vez ou que deseja assumir. Essa vai ser uma oportunidade incrível na sua vida, em que você vai poder influenciar resultados e conseguir trazer as pessoas para a sua melhor performance. Tenho certeza que vai ser excelente para a sua carreira. Agora, você vai precisar de muitas novas habilidades, novos comportamentos que você talvez ainda não tenha desenvolvido. Vem para o Leader Up e saiba como implementar cada atitude de liderança que vai te ajudar a ser um líder excepcional e deixar um legado fantástico na sua carreira. Tá bom? Vem comigo, te espero lá! Boa noite. Boa noite, Luciano, tudo bem? Tudo ótimo, Genesi. E aí? Qual os recados hoje aí para começar? Antes de mais nada, agradecer a todos que estão presentes aqui no canal do Respiro Educação. Nós estamos começando agora a formar essa rede, canal Respiro Educação, que está sendo transmitido simultaneamente nesse momento pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Então, você que ainda não fez inscrição, faça a sua inscrição correndo para que você possa, a partir do momento que a gente fizer alguma modificação, alguma inserção de novos vídeos, novas lives, você ser avisado do que está acontecendo. E também, se você quiser consultar aquilo que já ocorreu, nós tivemos aí o Edu Connection, o ciclo de palestras, né, e muitas outras palestras com animador, com recreador, com psicólogo, com professor, com física também, né? Física quântica. Física quântica, com a Cláudia, psicólogo, exatamente. Tem muita coisa boa, né? Exatamente. Então, se você quiser rever, vai lá no nosso canal que vai estar disponível. Está disponível no canal.
E hoje, o que nós temos hoje para apresentar, Luciano? Quem nós vamos Hoje a gente tem 2 convidados aqui. Um primeiro convidado, eu vou relatar uma experiência que eu tive com esse, o primeiro contato que eu tive foi uma coisa muito emocionante. Eu estava em Cuiabá no 13º Enem, Encontro Nacional de Educação Matemática, e eu fui apresentar um relato de experiência com uma aluna do programa Residência Pedagógica, né? E aí a gente foi apresentar o GeoGebra, com uma experiência que a gente fez no Colégio Estadual Vila Bela. E antes da nossa apresentação, surgiu, né, uma apresentação de um aluno do Instituto Federal do Maranhão. E ele apresentou um trabalho incrível, que ao final eu pedi para que todo mundo batesse palma para esse convidado nosso que está aí hoje. É muito emocionante o trabalho que ele faz na região lá, né, acho que é 500 e poucos quilômetros de São Luís do Maranhão. Né? E aí ele faz um trabalho nas férias, ele apresentou um trabalho que ele faz nas férias com alunos da rede pública. A escola abre para ele lá fazer revisão de matemática com as crianças lá da comunidade da onde ele mora. Sensacional, né? E você pode... O Paulo, que é o outro convidado que você está aí, esse que eu falei é o Raimundo. O Paulo, que você vai citar aí, você tem uma experiência que trabalha com ele, né, Genesi? Exatamente. Então, deixa eu só falar do Raimundo, que como você falou, ele é um discente do 8º período do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal do Maranhão, né, do campus Buriticupu. Nossa, saiu certo, hein? E atualmente ele é professor de matemática na Escola de Ensino Fundamental 2, lá do mesmo município, né? E o professor Paulo, que trabalha comigo na Escola Municipal Bélgica, em Guadalupe, né, no Rio de Janeiro, nós trabalhamos juntos e ele fez licenciatura e bacharelado também em matemática na Universidade Rural e no campus de Seropédica. E hoje ele é professor das prefeituras do Rio de Janeiro e também de Mesquita. No Rio de Janeiro, atualmente ele está como coordenador pedagógico e em Mesquita ele atua no ensino de jovens e adultos, né? No EJA. Então esse é o perfil dos nossos convidados. Então, antes de a gente chamar eles, vamos rodar uma vinheta? Uma vinhetazinha para chamar eles. Aí eles aí, Genesi. Boa noite. Sou Paulo, professor Raimundo. Boa noite, sejam bem-vindos. Sou Raimundo. Obrigado. Na hora. Então, o canal Respiro Educação tem o prazer de receber vocês aqui, né? E ansiosos por ouvir o que vocês vão trazer para a gente, né? A gente sabe que nesse momento que nós estamos vivendo aí, essa troca de informação e também de boas práticas é fundamental, né? Tem sido fundamental. Mas... Vamos aprender, né? Exatamente. Com certeza. Mas antes de deixar com que eu queria abrir espaço para vocês darem boa noite para o público aí que está assistindo, antes de você não fazer a introdução. E Paulo, quero dar uma boa noite a todos. Quero sim, boa noite para todo mundo. Primeiramente, aí, agradecer o convite aí de vocês, Luciano, Genesi. É uma honra estar aí no canal. Uma responsabilidade também muito grande, né? Tem passado grandes nomes aí da área de educação matemática no canal. E vamos tentar, pelo menos, chegar perto aí do nível da galera, porque a galera que tem passado por aí é muito boa. E nada, já estão aqui, já são bons. Também. Pode falar, Raimundo. Também quero fazer um agradecimento aí ao convite de cada um de vocês, né? Especial aí do Luciano, né? Que ele falou aí um pouco, né? Daquele que eu apresentei, né, aos outros, ao demais, né? E é isso, vamos tentar chegar próximo de cada um de vocês, né? Eu sou discente ainda, né? Mas experiência já é vasta, né?
Graças a Deus. Certeza. É isso. Você tem muita experiência já, né? Assim, você tem vivência, né? Uma vivência né, na educação muito grande. Você está de parabéns. Então antes da gente deixar vocês aí, o Luciano, por uma introduçãozinha para vocês. Então, Luciano, fique à vontade. Então, vamos lá. Estamos em uma sociedade globalizada, né? E dinâmica. Estando a escola inserida nesse contexto, o uso de novas ferramentas educacionais é de extrema necessidade na formação do estudante. Em uma prática inovadora de educação, novas ferramentas ou tecnologias precisam ser usadas de forma sistêmica. Para tanto, o Grupo Respiro Educação recebe os professores Raimundo e Paulo para uma conversa no contexto de ferramentas de apoio ao ensino da matemática. Não falo mais, agora eu quero ouvir e aprender com o Paulo e com o Raimundo. Isso aí. Então, olha, até já, daqui a pouco a gente retorna. Daqui a pouco a gente sobe aí. O show é de vocês. Valeu. Raimundo, você começa? Na hora. Começo na hora. Então, primeiramente, né, boa noite a cada um de vocês, né, aos telespectadores aí. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, alguns aqui que já disseram que é do interior, né, interior do Maranhão, aqui nos comentários. A princípio, como o Luciano já falou, né, a respeito um pouco daquilo que eu estou fazendo, né, eu sou discente do 8º período do curso de licenciatura em matemática, do IFMA Campus Buriticupu. Agradeço a cada um deles, né? Então, sem mais delongas, então vamos lá começar, né? Vamos começar. A primeira, eu vou apresentar aqui também alguns materiais manipulativos, só que antes disso eu vou apresentar aquilo que eu fiz em sala de aula, né? Um relato aí de experiência em sala de aula que eu fiz durante a minha passagem, né, porque ainda sou discente, né, tenho algumas experiências em sala de aula, como residente também por conta mesmo de querer ensinar, né, como o Luciano já falou. Então, pode passar aí. Certo. A princípio, eu quero estar aqui apresentando, né, que foi um projeto que eu fiz, que eu elaborei juntamente, em conjunto com com o pessoal lá do interior, né, do interior onde eu morava. Eu fiz em plenas férias, e assim, foi algo impressionante, que eu percebi que os alunos mesmo, eles buscavam querer mais, né, porque realmente ali foi um reforço de matemática ali para ele, só que um reforço diferente, né, em que eu utilizei diversos tipos de materiais, né, fiz algo diferente para eles, não exatamente de forma mecânica, né, de várias resoluções, exercícios, por exemplo, né, mas eu tenho algo a dizer que, com relação à questão do ensinar, né, primeiramente, sempre quando eu vou ensinar, elaborar algum plano de aula, sempre a gente pensa primeiramente nos alunos, né? Tem de entender primeiramente o nosso público, né? E assim, com amor, eu faço a produção dos meus próprios materiais, né? Reconhecendo a vida dos alunos, né? Buscando entender como é aquele aluno, em qual contexto social ele está inserido, né? E a gente vai buscando cada vez mais se aperfeiçoar e dar o melhor de si, né? Porque eu tenho isso que sempre quando eu vou ministrar uma aula, eu sempre faço o possível, faço de tudo para que esses alunos aprendam, porque eu não quero simplesmente, eu tenho em mente, né? Tenho em mente, muitas vezes, eu não quero formar alunos somente para terminar o ensino médio, mas não para formar como vida, né? Para formar para a vida, certo? Então, aí, só falando um pouco disso daí que eu fiz em sala de aula, né, vocês percebem aí
que eu utilizei utilizei o bolo aí para representar a fração, né? E números decimais também, que eu fiz especificamente aí algo diferente. Fiz de papelão, cortei o papelão, passei o dia à noite, nesse caso à noite, né? À noite cortando ali os papelão, e fiz fiz aquelas moedas, né? A moeda, dinheiro ali, dinheiro em forma de papelão, né? Como forma de representar os números decimais, né? E fazer, tipo, uma venda em sala de aula, né? Utilizando esses materiais, né? E foi muito produtivo, né? Os alunos participaram demais. Em outro dia, depois dessa aula, houve mais participação de outros alunos, né? E uma coisa também que me deixou muito emocionado foi de ter muitos alunos, né? Alunos de outros interiores que foram participar dessas aulas, né? E, assim, vai o meu agradecimento a cada um deles, né? Também aí vocês percebem também que aí no pátio, né? Aí no pátio eu estou utilizando alguns materiais aí manipulável, né? Que é material concreto manipulável, né? Para tentar trazer algo diferente com relação às expressões, né? Expressões numéricas, porque muitas das vezes vem aquela noção, para que é que nós utilizamos essas expressões numéricas? Para realmente organizar, né? E eu tentei trazer algo diferente para organizar os cálculos, né? Os cálculos dos alunos que diz respeito àquilo que eu tratei em sala de aula. E sempre lembrando, quando ministravam uma aula dessa, era teoria e prática. Então, uma hora era teoria, outra hora era prática, né, para os alunos entenderem mesmo na prática como é que funciona a matemática, né, daquela forma, aquele conteúdo, né. Aí, nessa imagem aí do caixa, né, eu coloquei duas alunas para ser o caixa, certo? E dei algum dinheiro, né, um dinheiro representado por papelão, os alunos, e a partir disso, os alunos iriam fazer troca, ou seja, comprava, aí a outra dava o troco, e assim sucessivamente. Ali eu ia percebendo que muitos não sabiam, alguns sabiam dar o troco correto, outros não. Isso foi bastante produtivo e no final mesmo foi bem mesmo estruturado, né? Antes também, é necessário, antes de fazer uma abordagem, igual essa daí, é necessário para os colegas professores que estão me ouvindo, planejar, né? Ter um planejamento, né? Conhecer a turma, como eu já falei, ter um objetivo, mediação, né? Porque a gente sabe muito bem, em várias pesquisas científicas, Lorisato, ele aborda muito bem a questão do uso dos materiais concretos, né? E outros autores também, Nakarato também fala muito a respeito disso, sem contar também a nossa base, a nossa BNCC, né? Nosso BNCC que aborda bastante sobre essa questão de estar utilizando essas representações, né? Somente no que diz respeito às 5 temáticas, né? 5 temáticas que é bem estruturada na base, certo? Pode passar aí. Aqui, já foi outra experiência, né? Eu tive durante a residência pedagógica, né? A residência pedagógica é aqui bem próximo aqui da minha cidade, de Buriticupu, na Vila Tropical, que fica bem próximo, em Bom Jesus das Selvas, uma escola chamada Manuel Campos Souza. Aí foi um dia em que eu produzi juntamente com os alunos, também a coordenação pedagógica, olha, no dia da matemática, no Dia Nacional da Matemática, né, vamos fazer algo diferente, né? Esse algo diferente foi durante o intervalo, né? Nós fizemos algo do dia para outro, né? Mas algo que ficou mesmo marcado, tanto para a vida dos alunos, também
a nossa vida, nossa experiência, né, em sala de aula. Aí nós trouxemos alguns trabalhos de alguns matemáticos, também eu fiz um artigo, né, com meu amigo, né, apresentei para os alunos. Aí vocês percebem também que tem vários materiais, né, materiais manipulativos, materiais concretos aí que foi utilizado. Vocês percebem aí o ábaco vertical, né, esse ábaco também eu tenho aqui esse ábaco que eu construí aqui durante a quarentena, certo? Você pode dar um zoom aqui, ó, para a gente perceber aqui, ó, que eu fiz aqui de cartela de ovo aqui, aí eu apreguei aqui com cola. Esse daqui foi algo, esse daqui é churrasco, palito de churrasco que eu utilizei para fazer isso. E coloquei aqui, né, unidade, centeno, justamente para estar explicando o sistema de numeração decimal, né, para os alunos, que isso facilita demais a vida de cada um deles, né. E, assim, durante a quarentena, eu fiz muitos materiais, né, tanto esses daí tinha na escola, certo, só que durante a quarentena, nós, professores, né, agora tivemos nada mais não é do que a necessidade, né? Então, a partir da necessidade, eu fiz esse tipo de vários materiais durante essa quarentena que eu vou mostrar logo adiante. Aí também vocês percebem que tem outros materiais, né? Tem a torre de Hanoi também, que é algo que a gente pode estar desenvolvendo raciocínio lógico, né? Dos alunos, que as competências específicas da BNCC já fala sobre isso, né, de estar desenvolvendo o espírito investigativo, né, dos alunos, né, no que diz respeito a isso. Também a questão da potenciação, né, questão dos movimentos, né, da torre de Hanoi, que isso também pode ser feito, pode ser feito pelo professor, e também fica bem prático também de fazer em sala de aula, com os alunos. Vocês percebem também que tem outros materiais que nós utilizamos aí para apresentar a matemática, né? Matemática não só vista nos livros, né? Mas trazida na prática e na manipulação. E o que é mais importante, que cabe também a cada um de nós, é conhecer mesmo conhecer o aluno, a turma, né? Conhecer a turma, igual eu falei anteriormente, sobre essa questão. Eu vou estar levando esse material, ok, está levando esse material, mas será como é minha turma, né? Então, é necessário que nós conheçamos a nossa turma para poder estar utilizando esse tipo de materiais, e também entender que tem que ter um objetivo, né? Tem que ter um objetivo, porque eu não vou utilizar um material, não vou colocar um material lá para colocar. Não, tem que ter um objetivo, tem que ter um conteúdo, tem que ter algo planejado antes, né, para poder estar fazendo isso. E vários autores já mencionam sobre essa questão. Tá? Pode passar aí. Vamos lá. Esse daqui foi algo que eu produzi ainda durante a residência pedagógica, né, que foi em 2019, certo? Sempre em todas as salas de aula, muitas das vezes chamado pelos outros professores de só brincadeira mesmo, né? Acaba que leva sempre um monte de coisa, né, para a sala de aula, um monte de papelão. Muitos diziam: pai, para onde é que tu vai com esse papelão? Esse monte de papelão, com esse monte de bagaça aí de materiais, um monte de materiais que iria para o lixo, né? Um monte de caixa, e eu utilizava com os alunos, né? Principalmente, somente quando eu iria explicar, né, para os alunos sólido geométrico, né? Sólido geométrico, eu estava explicando para eles, eu estava utilizando esses materiais para ele conhecer, né? Manipular aquele material. Será quantas faces tem esse material? Será quantas faces tem esse sólido, né? Fazer a planificação também desse material vista nos livros, ok, mas só que é necessário que ele manipule, conta, vou contar aqui quantas faces tem esse material,
Tem esse material aqui. Então, a partir disso, eu percebi que os alunos iriam aprendendo na prática, né? E também gostando, né? Gostando quando utilizava aí a jujuba a gente já sabe o jeito que é, né? A jujuba, muitas das vezes, se a gente não controlar lá no momento, o menino vai comer. Vai tentar comer esse negócio, a gente tem que controlar, que na verdade é boa, né? Então, aí vocês percebem também que eu estou utilizando o geoplano, certo? Eu utilizei o geoplano justamente para que o geoplano a gente pode trabalhar a geometria plana, pode também trabalhar, pode também até, eu tenho até aqui, certo? O geoplano, pode até aumentar a tela aí só para dar um zoom aqui, já que o geoplano, muitas das vezes a gente pensa que só pode trabalhar mesmo só fazer figura geométrica, né? Fazer o triângulo, por exemplo, né? Fazer o retângulo, por exemplo, né? E outros tipos de polígonos, né? Mas, na verdade, aqui, se a gente for estender ainda mais, nós podemos transformar o geoplano aqui em um plano cartesiano, certo? Colocar a reta aqui, ó, identificar lá para o aluno, dizendo, olha, eu posso estar localizando o ponto aqui, ó, por exemplo, localização de pontos para o aluno, por exemplo, eu tenho esse daqui que é uma tampa, certo? Que esse daqui eu construí durante a quarentena, né? Aqui eu posso estar localizando com os alunos, dessa forma, e também pode, a partir disso, o aluno vai entender mesmo, de fato, como é que funciona a questão de localização de um ponto no plano cartesiano, certo? A reta também, você pode estar trabalhando aí com geoplano, retas perpendiculares, também retas, todos os tipos de retas, né? A gente pode estar trabalhando aí utilizando o geoplano, utilizando essas liguinhas aqui, né? Que é algo que chama a atenção e também, na prática, o aluno vai entender ali como é que funciona. Só que é só isso? Não, tem como eu trabalhar na reta numérica. Se eu tirar esse negócio aqui, por exemplo, vou tirar aqui, tem como eu trabalhar na reta numérica aqui, ó. A reta numérica, tá de ver aí? Aqui. Tem como eu trabalhar a reta numérica aqui, ó. Utilizando esse daqui, essa reta. Então, tem como eu estar utilizando, colocando aqui a reta numérica, por exemplo, trabalhando a soma de números inteiros. Se o número inteiro, por exemplo, se eu tenho aqui, se ele partiu daqui, partiu para cá, muitas vezes eu uso o exemplo da formiguinha, certo? Da formiguinha ali, se a formiguinha vai partir para cá e partiu para lá, colocou mesmo, se são simétricos ou não. Então, tem várias formas, tá? Aqui é só algumas, só que vai muito além disso. Assim também como os outros materiais, né? Você pode estar voltando lá para o outro. Assim também como esses outros materiais, essas caixas aí você pode ir além, pode trabalhar com grandezas e medidas, certo? Pode trabalhar lá com valor nutricional, né? Já com os alunos, já relacionando as 5 temáticas, né? Da BNCC, né? Que é disposto a cada um de nós a estarmos fazendo, né? Que é os números, né? A álgebra, geometria, estatística, probabilidade, grandezas e medidas. Você pode estar trabalhando com grandezas e medidas ali com relação ao volume, né? Desse material aí, por exemplo, dessa caixa, dessa forma cilíndrica aí, dessa lata, por exemplo, pode trabalhar isso com relação ao volume, certo? E muitas outras coisas. Vocês percebem também que eu utilizei aí, tem um livro aí, que é algo que eu sempre abordo sobre isso, que é a teoria e a prática, né, como eu já falei. Aí vocês percebem também que tem jujuba, que os alunos identificaram, eu verifiquei que eles identificavam quantos vértices tem tal sólido geométrico. Então, eles contavam exatamente a jujuba, né? Só que a gente pode também, muito bem, colocar a massinha de modelar, né? Vai depender também da turma. Então, a gente percebe também que na BNCC, ela trata sobre essa questão, né? De trazer, nos anos iniciais, isso é muito importante para os alunos,
certo? Conhecer isso, e já nos anos finais a gente sabe muito bem que é a ideia de consolidação, né, daquilo que já foi visto, né, daquilo que já foi visto nos anos iniciais. Então, isso é muito bom que seja abordado, por exemplo, com os alunos dos anos iniciais, né, porque já está naquele período ali com uma teoria lá de Piaget, né, que fala sobre essa questão, sobre a questão do desenvolvimento, do conhecimento, né, então, isso é muito bacana, a gente está utilizando em sala de aula. A gente percebe também que eu utilizei aí nesses materiais, tem aí o palito, né, palito, que eu também utilizei, justamente para saber as arestas, certo? Aí você pode estar passando aí, passa aí. Aqui foi outro tipo de experiência, né, que eu relacionei, eu estava fazendo com os alunos, né, vocês percebem que eu utilizei a pipa, né, aqui tem um geoplano, tem esses materiais aí que são polígonos que os alunos construíram, né, os materiais aí concretos. Aí também a gente percebe que eu utilizei aí para formar os polígonos, né, um polígono bem maior, né, e os vértices, por exemplo, e também as diagonais, né, a partir da linha aí eu poderia muito bem fazer as diagonais, entender, de tal vértice sai cada diagonal, e a pipa ali, por exemplo, a questão de simetria também, já dá para a gente perceber isso. Simetria também dá para a gente fazer no geoplano, diagonais também está de fazer no geoplano, e várias outras coisas aí que a gente pode estar utilizando no geoplano. É um recurso muito bom mesmo, que dá de ser utilizado, que eu fiz aí um prego, né, uma tábua aí, cortei, pintei aí, coloquei uns ajustes aí para ficar bem bonito, né, e alguns outros materiais aí que eu utilizei, e na prática mesmo, isso instigou os alunos a querer ver a matemática de uma forma diferente, né, porque a gente sabe muito bem que os alunos, sempre quando a gente entra em sala de aula, né, quando eu entrei a primeira vez, quando eu era residente nessa escola, o aluno dizia, eita, rapaz, já vem um professor de matemática, eita, já é com um monte de cálculo, essas coisas, então eu tentei sempre, em todas as aulas, tentar trazer algo diferente para eles. Então, pode passar aí o outro. Certo? Esse daqui eu utilizei com os alunos, né? Vocês percebem aí que tem alguns materiais, né? Alguns que eu utilizei aí palito de picolé, né? Para formar os polígonos com os alunos, eles apresentaram, eu percebi um grande desenvolvimento deles, né? Principalmente aí na questão da contagem, da formação do polígono, por exemplo, classificação dos polígonos, e outras figuras mais, né? Questão de se é polígono convexo, não convexo, se é côncavo, né? E foi algo mesmo gratificante que eu tive dos alunos, sabendo que isso daí faz parte de uma zona rural, né? Os alunos sempre têm esses materiais em casa, né? Isso também é muito importante para o desenvolvimento. Né? Então, a gente tem que utilizar de todas as formas de algo que seja da realidade, né, dos alunos, porque a gente sabe que tem uma vertente chamada etnomatemática, né, que a gente tem de estar utilizando esse tipo de material de acordo com a vivência daquele determinado aluno, né, e isso foi bastante significativo na aprendizagem deles, certo? E é praticamente isso, né, praticamente isso. Eu vou estar deixando aí para o meu amigo Paulo, né? Paulão. Fala aí, Raimundo. Pode arrochar aí, irmão. Valeu. Na hora. Bela apresentação aí, boa fala. Eu vi você mostrando aí o geoplano. Eu lembrei de uma situação até que o nosso amigo Genesi levou lá para a escola, ele levou lá umas tábuazinhas, uns pregos, uns martelos, entrou dentro de sala, eu falei, caramba, o que o Genesi vai arrumar com esses moleques? E aí, quando acabou a aula, saiu ele com um montão de geoplano montado lá, os moleques curtiram, conseguiram fazer o geoplano, eu fiquei impressionado. Genesi, se quiser dar o relato aí, a experiência foi tua.
Vou comentar, assim, valeu, Paulo, obrigado. Mas foi exatamente essa ideia, porque a gente optou em trabalhar, eu vou até tirar aqui um minutinho, a gente optou por trabalhar o GeoPlano, porque eu ia pegar exatamente 2 turmas, o 8º ano e o 9º ano. E aí, qual a ideia de colocar? Bom, vamos fazer com que eles construam a ferramenta, né? Porque eu falei assim, geoplano o quê, professor? Começou a ter uma brincadeira do que era o geoplano e tal, né? Então, vamos construir. Então, daí eu comecei a traçar qual o tamanho do geoplano que eu queria, com as madeiras, quantidade de pregos, imprimir a malha quadriculada, e eles foram lá trabalhando em grupos, né, de 4 alunos, começaram a construir, colar e dar martelada, e a gente de olho, né? Pô, a pessoa há uma desavença e dá uma martelada em um, né? Então, a gente está ali prestando atenção, mas eles construíram e depois veio para o momento de saber mexer com o geoplano, né? Começar a ter um simples contato. E para o 8º ano, a gente trabalhou exatamente as formas geométricas, esse segundo trabalho, e esse geoplano já construído foi utilizado para o 9º ano, exatamente como você falou, Raimundo, usando o plano cartesiano, montando o plano cartesiano, porque aí eles tinham, além da forma geométrica, poder também já introduzir a questão do plano cartesiano, que era o meu conteúdo para ser trabalhado com aquelas turmas. E aí foi maneiro. E aí foi bem interativo, né? E trouxe os alunos naquela questão de ficar preso ali para construir e a interação. O conteúdo Bacana que quebra um pouco também do tabu de o professor achar que não dá para fazer esse tipo de construção dentro de sala de aula, né? É claro que tem que ter um certo cuidado, tem que escolher bem a turma, até por conta do material que é utilizado. Eu mesmo fiquei assim, caraca, o Genesi está levando um martelo, prego para dentro de sala de aula. Mas acabou que no final ficou uma maravilha o trabalho, deu tudo certo e está lá o resultado. Verdade. Então, vamos lá. Valeu. Raimundo, parabéns aí pela fala. Agora eu vou falar um pouquinho aí do GeoGebra, que é o que eu fiquei encarregado de comentar. Bom, o que acontece? Eu estava nesse período de quarentena e logo na primeira semana de isolamento, lá em março, surgiu o curso do GeoGebra, do site O GeoGebra, ministrado pelo professor Sérgio Dantas. E eu me inscrevi, comecei a fazer o curso, o Raimundo até já fez o curso também, né? E comecei a aprender muitas coisas. Eu já usava o GeoGebra já há um determinado tempo, porém sem nenhum tipo de curso, sem nenhum tipo de orientação. Eu fazia as minhas construções por minha conta mesmo, sem nenhum tipo de instrução além da curiosidade. E eu comecei a aprender muitos comandos e tal, e eu comentei isso com o Genesi. Eu falei, pô, Genesi, tem um curso legal de GeoGebra e tal. Aí uma semana depois me chama ele para estar aqui, né, no canal, para falar um pouquinho dessas construções aí que eu vim aprendendo a fazer ao longo desse período. Então, pode passar aí, Genesi, por favor. Bom, eu vou basear essa minha fala em 3 artigos que eu acabei lendo aí ao longo dessa quarentena. O primeiro artigo é esse que está aparecendo aí para vocês, que tem o título de O uso do GeoGebra na construção de conceito de geometria plana e espacial. É um artigo que foi feito pela Terezinha Orzechovski, que eu acredito que a pronúncia seja essa, e a Maria Regina Lopes. Esse artigo ele faz parte aí de um material produzido pela Secretaria de Educação do Paraná. E acho que frequentemente eles fazem esse tipo de coisa. Esse material é de 2016. Aí eu dei uma lida, eu vi umas propostas de atividade bem legais, e aí eu resolvi comentar sobre essas atividades aqui com vocês. Passa aí, Genesi, por favor. Bom, essa primeira atividade, na verdade, a questão de pesquisa desse artigo é a seguinte: como a construção de objetos geométricos no software GeoGebra pode contribuir para o ensino e aprendizagem de geometria? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Eu tenho aqui o GeoGebra e tal, legal, marco pontinhos, marco retas, consigo movimentar, mas como é que eu uso isso para melhorar o processo de ensino e aprendizagem? O objetivo do artigo
é exatamente identificar como que esse software ele pode contribuir para esse processo de ensino-aprendizagem. Essa atividade ela foi realizada lá no Paraná, né, na escola estadual, com a turma de 7º ano. Beleza, Genesi? Bom, atividade 1. Qual era a atividade 1? Era avaliar a condição de existência de um triângulo. No caso, a gente tem lá um triângulo. Antes de começar essa atividade, foi passado para os alunos a definição de triângulo, foi mostrado um vídeo falando a respeito do triângulo, e depois as autoras, né, do artigo introduziram lá a atividade no laboratório de informática. E o objetivo era que os alunos compreendessem que, para a gente conseguir fechar um triângulo, a medida do maior lado não pode ser maior do que a soma dos outros dois. E aí ela implementou essa atividade no laboratório e começou lá a conversar com os alunos. Eu vou compartilhar aqui agora com vocês essa construção. Essa construção que ela está... Só um segundinho aqui. Vai aparecer para vocês aí em instante. Quando estiver aparecendo, vocês me comunicam, por favor. Aparece para vocês? Raimundo, aparece aí para você? Aparece. Ah, beleza. Então, o que acontece? A atividade é a seguinte, para construir qualquer triângulo, precisamos de 3 segmentos de reta. Mas será que quaisquer 3 segmentos de quaisquer medidas servem para serem lados de um triângulo? Vamos experimentar? Aí aqui eu tenho 8 itens, né? Com cada item aqui com 3 medidas. E a ideia é que os alunos manipulem essas construções aqui para saber se com essas medidas o triângulo fecha ou não. Então eu consigo movimentar aqui, ó. As medidas são de comprimento fixo, né? E eu consigo movimentar esses pontos aqui rotacionando eles. Então, aqui a gente vê que, nesse caso, a gente já tem uma certa dificuldade de fechar, até por conta das medidas que estão aí propostas nesse item. Mas, por exemplo, se eu vier para cá, aqui eu já consigo fechar um triângulo. E a ideia era que os alunos manipulassem isso, ficassem brincando com esses 8 itens, até eles conseguirem concluir o resultado, né, o objetivo da atividade. Nesse meio tempo, as autoras do artigo, né, do trabalho, ficaram conversando com os alunos. E aí eu vou mostrar para vocês agora alguns relatos dessa conversa que aconteceu. Pode passar, Genesi. Bom, enquanto os alunos manipulavam lá, né, aquelas construções, foram surgindo algumas falas deles da seguinte forma: é possível construir um triângulo quando as medidas são pares. E sempre que eles falavam esse tipo de afirmação, a professora sempre buscava dar um contra-exemplo, né, no caso de ser uma afirmação falsa, para que os alunos percebessem que aquilo que eles estavam falando não era o suficiente para um caso geral. E aí eles continuavam falando, dá para construir quando os tamanhos são quase igual, não pode ser só medida par, precisa ter medida par e ímpar, coisas do tipo. E aí as professoras foram falando, olha, não é assim, vê o caso tal, vê a letra C, vê a letra D, vocês vão ver que isso que vocês estão falando não é o suficiente. Vai lá, Genesi. Aí até que chegou uma dupla, no caso, eles organizaram a turma em duplas, né, no computador, até que chegou uma dupla e começou a dialogar com a autora do trabalho e aconteceu a seguinte conversa. O aluno falou assim, essas não deram, professora. E a professora falou, não, quero ver a construção de vocês. Ela observou que a dupla não conseguiu fechar corretamente lá os vértices, mas que eu imaginei que fosse possível. Aí a professora pediu para tentar novamente, enquanto isso foi lá falar com outra dupla. Depois disso, os alunos chamaram de novo, falaram, deu certo, essas dá para construir. Aí a professora, e agora? Você já tem outra ideia? Aí uma aluna falou, as medidas podem ser todas par, todas ímpares, pode ter, no caso aqui tá a escrita tá do jeito que os alunos se comunicaram, né? Por isso que eu estou falando desse jeito. Então, as medidas podem ser toda par, toda ímpar, pode ter par e ímpar, pode ter vírgula. Aí a professora, sim, pensa sobre isso. Aí alunos, vamos ver
Aí um aluno falou assim, vamos ver o que não deu, no caso, o que não deu certo. Aí a outra aluna, parceira da dupla, né, falou assim, ó, vi que não deu quando a gente tenta juntar, não dá certo porque os dois mais curtos não alcançam o tamanho do mais comprido. Então, nessa frase aqui, a aluna ela já pegou a ideia da condição de existência do triângulo. Foi a forma que ela conseguiu se expressar. Ela está falando que os dois segmentos mais curtos, eles não conseguem alcançar o segmento mais longo para poder fechar o triângulo. E aí a professora perguntou assim, como assim? Passa aí, Genesi. Aí a aluna falou aqui, veja aqui, professora, esses dois, referindo-se lá no caso da letra A, né? Não dá o comprimento desse. Aí a professora falou, e nas outras, possibilitaram a construção também acontece. Nas outras que possibilitaram a construção, também acontece isso? A aluna, nesse aqui, referindo-se à construção da letra D, os dois mais curtos fica igual. No caso aí, a gente tem a soma dos dois mais curtos igual ao comprimento maior. E aí a gente consegue até juntar os vértices, mas não forma triângulo, porque fica um segmento sobreposto ao outro. E aí também não satisfaz a condição de existência de um triângulo. Aí a aluna respondeu lá, não deu certo, porque juntando de menor fica maior que o outro lado. A professora, então o que vocês concluem? Qual conclusão vocês chegaram? Aí a aluna, se juntar os dois lados de menor, e aí fica maior que o outro lado, então dá para construir um triângulo. Então, foi uma atividade que os alunos interagiram lá com a construção que a professora levou para a sala de aula, fizeram testes, fizeram conjecturas inicialmente erradas, a professora realimentou, deu contra-exemplos, até que chegou um determinado momento que a aluna conseguiu alcançar o objetivo da atividade, que era perceber que, para fechar o triângulo, o maior lado não pode ter medida maior ou igual que a soma dos outros dois. Então, essa foi a primeira atividade desse artigo. Pode passar, Genesi, por favor. A conclusão dessa atividade. As professoras disseram que tiveram certa dificuldade de fazer essa atividade. Primeiro, por conta da limitação tecnológica na escola, um laboratório que não estava muito ruim, máquinas que não estavam funcionando. E outra, até por conta mesmo da motivação dos alunos. Ela disse que, inicialmente, assim, os alunos não estavam muito motivados e tal, não estavam muito interessados na atividade, mas com insistência, dando uns caminhos, aí os alunos começaram a interagir e começaram a tirar algumas conclusões até que chegaram no objetivo. Pode passar, Genesi, por favor. Depois disso vem a atividade 2, desse mesmo artigo, que era o seguinte: nomear o polígono da base e identificar elementos como vértices, arestas e faces de alguns poliedros. Os poliedros, prismas e pirâmides. O objetivo, que os alunos investigassem os sólidos por meio de experimentação do GeoGebra e que relacionassem os vértices com o número de lados da base desses sólidos. Vou compartilhar aqui com vocês essa construção. Essa aqui vai aparecer para vocês aí em instantes. Raimundo, quando aparecer, dá um alô aí, por favor. Tá um pouco devagar. Já. Acho que agora apareceu, né? Apareceu. Bom, então aí essa construção não é uma construção, no caso original, né? Eu não tenho acesso à construção original, eu só peguei o artigo, mas aí eu reproduzi mais ou menos de acordo com a atividade. Então eu montei aí 2 prismas, um reto e um oblíquo, e 2 pirâmides, uma reta e uma oblíqua também. Então aqui, o legal do GeoGebra é a capacidade que você tem de movimento aí com esses sólidos. Você pode fazer aqui coisas inacreditáveis. Então eu consigo, por exemplo, aqui rotacionar. Eu não sei se rotaciona aí para vocês, eu acho que não está rotacionando, né? Pelo menos aqui para mim não está rotacionando, mas eu consigo girar essa tela aqui 3D, onde tem os poliedros, consigo girar ela, botar ela de cima a baixo, de cabeça para baixo, de lado, enfim, consigo virar esse sólido aí da maneira que eu quiser para poder tirar as devidas conclusões. E aí é o seguinte, eu posso também aqui
tirar algum deles e trabalhar especificamente com um deles. Por exemplo, aqui com o prisma. Se eu quiser, eu abro esse prisma, vejo a planificação dele, fecho e assim por diante. A mesma coisa eu faço com os outros sólidos. Também posso aumentar o número de lados da base, generalizando aí o prisma, né, a base do prisma. E se eu quiser também aumento um pouquinho o raio aí, lá onde o polígono está inscrito. Então a ideia aqui é que o aluno veja lá o sólido, observe a base do sólido, ele reconheça que polígono é esse, no caso aqui a gente tem um octógono, e com relação a esse polígono da base, identifique lá número de faces, número de arestas e número de vértices. Com isso, a professora passou lá deu para os alunos uma tabelinha para eles irem preenchendo. Eles preenchiam lá, no caso, para esse prisma aqui, eu tenho um polígono lá, por exemplo, lá, de 6 lados, um hexágono. Aí o aluno escrevia um hexágono, dizia número de lados da base, 6 lados, e ia preenchendo número de arestas, número de faces, enfim. E eu posso fazer isso para os outros também. Ó. Posso simplesmente tirar esse aqui e planificar esse aqui que é o oblíquo. Posso fazer a mesma coisa para a pirâmide. Deixa eu exibir aqui a pirâmide. Está lá ela. Planifico, abro, e aí para melhorar um pouco a visualização do aluno. Tá? Voltando lá para o slide, pode botar, por favor, Genesi. Passa aí, por gentileza. Então, se puder dar um zoom, Genesi, eu agradeço. Aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, tá aqui ó, escrito número de lados da base, no caso aqui 3, aí o nome do polígono da base, um triângulo, nome do prisma, tá aqui, eu não consigo ler o que o aluno escreveu, tá pequenininho. Quantidade e forma das faces laterais, eu também não consigo ler bem. Número total de faces, ele botou 5, se eu não me engano. Número total de vértices, 6. Número total de arestas, 9. E assim ele foi fazendo para vários prismas, né? Preenchendo isso. E aqui embaixo ele escreveu a conclusão dele. Ele botou lá, eu descobri que no prisma preciso olhar primeiro a figura da base. Daí, aumenta 2 na face, faz vezes 2 para achar os vértices e vezes 3 para achar as arestas. Então, ele conseguiu relacionar número de faces, número de arestas e número de vértices apenas reconhecendo lá o polígono da base e verificando quantos lados esse polígono da base tem. Então, é uma maneira também de fazer com que o aluno consiga visualizar lá os sólidos e tirar suas próprias conclusões, né? Porque é muito difícil o aluno imaginar esses sólidos sem nunca ter visto um deles antes. Tá? Pode passar, por favor, Genesi. E aqui é uma outra tabela semelhante à primeira, só que nesse caso para as pirâmides. E os alunos também fizeram numa boa. Está lá o número de bases lá, o número de lados do polígono da base das pirâmides, a classificação deles, o nome, aqui a face lateral, a forma da face lateral, número de faces, número de vértices e o número de arestas. E aqui, mais uma vez, também o aluno conseguiu tirar as conclusões deles através da manipulação lá do Applet. Pode passar, por favor, Genesi. E nessa atividade, as autoras concluíram que os alunos conseguiram se sair super bem, ela praticamente não fez intervenção nenhuma ao longo da atividade, eles mesmos interagiam entre eles mesmos faziam as conjecturas, um dava contra-exemplo para outros, e no final eu entendi, né, a minha leitura foi que foi um sucesso essa atividade com os alunos. Pode passar, por favor, Genesi. E concluindo a pesquisa, né, eles disseram que a contribuição do GeoGebra é muito importante, porque os alunos têm essa possibilidade de manipulação dos applets, eles participam de forma direta, eles atuam, eles conseguem criar suas próprias conjecturas, testar, e isso é muito importante porque eles deixam de ser atores passivos, né, simplesmente. Não fica simplesmente aquela coisa onde o professor fala, o aluno ouve, e ele tem que acreditar naquilo que o professor está falando, sem nunca nem ter visto esse sólido, sem nunca ter manipulado lá o sólido.
e faz uma diferença muito grande, muito grande. Pode passar, por favor, Genesi. Bom, aqui eu tenho um segundo artigo que eu peguei do site Professor de Matemática Online. É uma revista eletrônica da SBEM, Sociedade Brasileira de Matemática. O nome do artigo é o GeoGebra como recurso na promoção da interdisciplinaridade na educação básica, a geometria das bandeiras. É um artigo que foi feito pela Inês de Oliveira e pelo Tiago Freitas. Pode passar, por favor, Genesi. Bom, o objetivo desse artigo. Foi feita uma atividade na escola, isso foi feito numa escola em Uberlândia, Minas Gerais, onde professores de 4 disciplinas se reuniram para poder realizar essa atividade, esse projeto. Então, a gente pegou lá as disciplinas de artes, história, matemática, português, e cada uma ficou responsável por uma parte. O que era o projeto? O que era a atividade? Escolheram-se bandeiras para poder falar, para poder trabalhar, e aí cada uma dessas disciplinas ficou responsável por um aspecto, né, relacionado à sua área de conhecimento sobre essas bandeiras. Então, por exemplo, a gente escolheu lá no artigo, né, as bandeiras do Brasil, tivemos também as bandeiras de do estado de Minas Gerais e a bandeira da cidade de Uberlândia. Pessoal de artes ficou responsável lá, né, pela parte artística da bandeira. Pessoal de história, professor de história, ficou responsável pela idealização do significado das cores. Pessoal de língua portuguesa aprofundou-se na linguagem utilizada para redigir a legislação de cada uma dessas bandeiras. Isso é uma coisa que eu imaginava que existia, mas nunca tinha visto, nunca tinha lido. Tem uma legislação para falar, né, como que se constrói sobre as medidas dessas bandeiras. E o pessoal de matemática ficou responsável pela montagem no Applet, no software GeoGebra dessas bandeiras. Pode passar, Genesi, por favor. Bom, então temos aqui a bandeira do Brasil, Minas Gerais e de Uberlândia. Foram as bandeiras escolhidas. Eu vou estar mostrando aqui para vocês a bandeira do Brasil. Vai aparecer para vocês aí em instantes. Só aguardar um pouquinho. Raimundo, quando aparecer, você me avisa, por favor. Acho que apareceu, né? Bom, nessa bandeira, deixa eu só abrir aqui para ficar maior para mim. Tem uma legislação que eu não conhecia, né, umas medidas oficiais que eu não conhecia, e que é a seguinte: foi determinando uma unidade de medida, e aí uma unidade de medida que fica em aberto, a gente tem que esse comprimento tem que ter 20 vezes essa unidade de medida, e essa altura aqui tem que ter 14 vezes essa unidade de medida. Isso é redigido em lei, tá? Existe uma lei com esses registros, com essas medidas. No artigo vem falando qual é a lei bonitinha lá. E aí, no próprio artigo, vinha o passo a passo dessa construção. E aqui você percebe que os alunos conseguem ver polígonos, conseguem ver círculos e vários outros objetos auxiliares que são utilizados para construir essa bandeira. Porque, por exemplo, esse vértice aqui do losango, ele tem que ficar, se eu não me engano, a uma distância de 1,7 unidades, né, que você estabeleceu, desse ponto médio aqui. Então, você acaba tratando também de ponto médio lá de um segmento. Então, eu tenho esse ponto médio, esse ponto médio aqui, e o outro ponto médio lá do outro lado. O meu mouse aparece, não aparece? Ah, legal. E você acaba falando de ponto médio de um segmento, você fala lá de polígonos, porque se vocês pararem para observar, tem aqui o retângulo verde, tem o losango aqui em amarelo, tem o círculo em azul, tem essa faixa aqui que eu já vou falar um pouquinho dela. E quando eu tiro isso aqui, ó, vocês conseguem perceber que a parte verde da bandeira ela é feita de um lado esquerdo primeiro e depois do lado direito. Isso é no passo a passo da construção do artigo. Então, eu segui o passo a passo exatamente como está lá. Então, aqui a gente tem um heptágono desse lado esquerdo, que determina essa primeira parte verde, e aqui a gente tem um outro heptágono do lado direito, que determina o outro lado, né, da parte verde. Então, você acaba tratando
vários polígonos e discutindo também alguns conceitos de geometria plana para estar montando aí essa bandeira. O diferencial dessa atividade é que, em relação às outras duas anteriores que eu mostrei para vocês, os alunos já pegaram a atividade pronta e simplesmente manipularam. Nesse caso aqui, os alunos eles construíram essa bandeira juntamente com o professor, né? Ele disse lá no artigo que projetou essa construção para 2 aulas e, no final, deu tudo certo, conseguiu lá fazer as bandeiras e tal. Uma coisa que ele atentou também foi em relação a essa faixa branca aqui, ó. Essa faixa branca aqui, na verdade, elas são 5 linhas, né? 5 arcos que passam por essas circunferências que estão aqui, ó. Então, qual é o procedimento que está aqui? Eu faço esses 5 arcos e aumento a espessura desses 5 arcos, né? Da linha, né? Desses 5 arcos. E aí, quando eu aumento essa espessura e coloco a cor branca, ele dá essa sensação de uma faixa branca que está aqui. Mas se eu vou tentar aqui dar um zoom, eu acho que não dá o zoom. Infelizmente, eu acho que não vai dar certo o zoom. Mas se eu desse um zoom aqui para vocês, aumentando essa imagem dessa bandeira, vocês iam perceber que iam aparecer várias linhas aqui, ó, que seriam a continuidade dessas circunferências que estão passando por aqui. E aí o interessante de mostrar esse zoom é para falar para os alunos a respeito da limitação tecnológica também que tem o computador, né? Qualquer software que você utiliza. Nesse artigo, né, tem até uma referência dizendo que é importante você mostrar as potencialidades do software, mas também mostrar as suas limitações, porque você consegue ganhos tanto com as potencialidades, quanto também com as limitações, porque você consegue discutir várias outras coisas aí. Tá? Vou tirar aqui. Pode passar, Genesi, por favor. Bom, a conclusão da pesquisa é que o software aumentou a motivação dos alunos, os alunos começaram a ser mais participativos, começaram a ter mais apreço pela disciplina de matemática e que o resultado final foi muito positivo. Pode dar sequência, por favor. Bom, o artigo 3 também é lá do site Professor de Matemática Online, lá da SBM, título Uso do software GeoGebra para o estudo de programas de otimização no ensino médio, feito pelo Josenildo Luna e pela Luciana de Freitas. Pode passar, por gentileza. Nesse artigo, o objetivo aqui era tratar problemas de otimização, tá? Antes, os 2 artigos anteriores que eu falei para vocês, o público-alvo era ensino fundamental, no caso, segundo segmento, e nesse artigo já é mais voltado para o ensino médio. Tá? Então, eles tratam aqui problemas de otimização e tentam ver como que o uso do GeoGebra contribui para esse tipo de problema. Pode passar, por gentileza. Eu destaquei 2 atividades aí desse artigo. Atividade 1, um retângulo escrito no triângulo retângulo isósceles, e o objetivo é descobrir a área máxima desse retângulo. E na atividade 5 desse artigo que eu peguei, é um cilindro escrito num cone, e o objetivo é determinar o volume máximo desse cilindro. Vou estar compartilhando aqui com vocês a tela dessas atividades. Essa aqui primeiro, vai aparecer aí em um instante. Aparecendo, comunica, por favor. Parecendo. Beleza. Então, o que acontece? Aqui eu consigo manipular esse ponto D, e à medida que eu manipulo o ponto D, a área aqui do retângulo se altera. Eu tenho aqui as medidas, medida de comprimento aqui da base, a medida da altura, e aqui eu tenho o resultado da área do retângulo. Então, a ideia é o seguinte: os alunos encontrem o retângulo de maior área aqui inscrito nesse triângulo. E aqui do lado direito, eu tenho uma curva, né, um lugar geométrico que nos dá aqui a área do retângulo, à medida que eu mexo aqui esse ponto D. Então, aqui ó, a área está aumentando, chega aqui no ápice, depois começa a reduzir. Aí os alunos mexendo aqui, eles sem muitas dificuldades, eles vêm lá e chegam aqui. Aí fala, aqui está o retângulo de área máxima, e conclui que esse retângulo é um quadrado.
A partir dessa investigação deles, o retângulo de maior área é o que tem comprimento e altura 2,5, ele é um quadrado. E aí o professor, então beleza, então essa é a conjectura de vocês, vamos mostrar isso matematicamente. Pode passar, por favor. Ao próximo. Bom, aqui eu fiz uma foto, né, lá daquele applet, e aí Não, é antes. Fiz uma foto lá do applet, e aí que eu chamei essa medida de x, essa de y, aqui fica 5 menos y, então eu consigo aqui uma semelhança de triângulo, desse triângulo aqui menorzinho com um grandão, eu escrevo essa proporção aqui, isolo ela para y, e embaixo eu tenho a área do retângulo, x vezes y, né, base vezes altura, e quando eu substituo essa equação que eu tenho aqui, 1, na equação 2, eu chego nessa equação aqui, ó, que é a equação da área do retângulo. E se a gente observar isso aqui, até então não tinha falado nada de função, né? Mas a gente chega numa expressão aqui, numa equação que é uma equação do segundo grau. E aí achar a área máxima do retângulo nada mais é do que achar o vértice aqui, né, dessa equação do segundo grau. Então, acaba sendo também uma das maneiras, a partir de uma situação lá geométrica, a princípio, né, você consegue iniciar uma discussão a respeito lá de função de segundo grau, e aí depois você usa todas aquelas técnicas lá de equação de segundo grau para poder achar vértice e tal, e depois concluir que essa figura realmente era um quadrado. Pode passar, para a gente ler. Agora, a outra atividade, né, a atividade 5, é essa aqui, que eu estou compartilhando agora. Vai aparecer aí em instante. Tá aparecendo já, certo? Não. Agora sim. Foi. Beleza. Aqui é o seguinte, é uma atividade muito parecida, só que aqui eu estou saindo um pouco da geometria plana e estou indo para a geometria espacial. À medida que eu movimento aqui esse controle deslizante, eu tenho aqui um cilindro inscrito no cone. Então, esse cone, esse cilindro, né, desculpa, ele vai sendo as medidas deles vão sendo modificadas. E aí a ideia é o seguinte: qual é o cilindro de maior volume inscrito nesse cone? Eu posso controlar tanto por aqui quanto por aqui e deixar lá a animação seguir. E o aluno vai manipulando, e aí, da mesma forma que no exemplo anterior, tem aqui um lugar geométrico que expressa o volume desse cilindro. Então, o aluno percebe que aqui o volume é muito baixo, aí o volume vai crescendo, até que ele chega no máximo e depois começa a cair de novo. Então, ele manipulando, ele tira essas conclusões, e a ideia, se eu voltar só um pouquinho aqui, é que ele perceba, o volume máximo é nessa situação aqui. E aí, como é que a gente faz para descobrir as medidas desse cilindro? Aí a gente vai usar aquela mesma estratégia anterior, fazendo semelhança de triângulo. Vou mostrar aí para vocês no próximo slide. Aí a mesma coisa, eu tenho aqui uma altura H, que é a distância do vértice do cone até aqui o centro da base superior do cilindro. Aí eu tenho o raio aqui do cilindro, a altura total do cone, que no problema foi dado como 6, o raio do cone, que no problema foi dado como 2, e a altura do cilindro, que é 6 menos esse Hzinho aqui. E aí monta lá a semelhança, essa aqui, isola para R, escreve, né, a fórmula do volume do cilindro, área da base vezes a altura, que é esse pedacinho aqui, substitui 1 e 2, e mais uma vez a gente chega aqui na expressão, na equação, né, de uma função que representa o volume desse cilindro. Né? E aí, resolvendo essa equação aqui, a gente consegue achar as medidas e determinar lá quais são as dimensões para o cilindro máximo. Então, é mais um exemplo de um problema, a princípio, né, geométrico, mas que a gente consegue fazer uma introdução do estudo de função. Deixa eu fechar aqui. Pode passar, por favor. Já estou terminando. Conclusão dessa pesquisa foi que os alunos tiveram uma influência muito positiva do software GeoGebra, né? Eles conseguiram
manipula bem. Esse fato deles estarem atuando na construção, modificando medidas, andando para lá, andando para cá, faz com que eles percebam muitas coisas, faz com que eles construam o conhecimento ao invés de estar recebendo, né? Aquela ideia de transferir conhecimento é um pouco que está ficando um pouco defasada, e a gente começa a ter essa ideia de construção do conhecimento do aluno interagindo o tempo todo lá para poder chegar nas devidas conclusões. Pode passar, por gentileza. E, para finalizar, eu só vou mostrar aqui, não vou nem passar por isso tudo, porque a gente já está estourando aí o tempo. Vou mostrar aqui um applet que costuma fazer muito sucesso quando eu uso ele. Ele está aqui. Vai aparecer para vocês em um instante. Está aparecendo, certo? Está aparecendo. Bom, aqui eu tenho duas funções do primeiro grau. Tem aqui o gráfico delas. E cada um desses gráficos aqui representa o movimento desses carrinhos que estão aqui em cima. Normalmente, quando eu estou falando de função, né? Quando chego em função do primeiro grau, eu pergunto para os alunos, e aí, o que vocês acham? Qual é o carro que corre mais? O Camaro ou a Ferrari? Isso sem mostrar nada. Aí eles adoram esse tipo de assunto e tal. Aí eles, eu acho que o Camaro corre mais. O outro, a Ferrari corre mais e tal. Aí eu, então vamos ver isso agora. Aí eu abro lá o programa para eles e explico a situação, que é a seguinte. Essa reta aqui, essa reta azul, representa o movimento do Camaro. Eu botei em azul porque se eu coloco amarelo, o amarelo sobre branco não fica muito legal. Mas aí eu escrevi aqui Camaro para poder identificar bem. Então, essa reta em azul representa o movimento do Camaro, a vermelho representa o movimento da Ferrari. Aqui seria o eixo X, né, o eixo horizontal, representa o andamento do tempo, e aqui no eixo vertical seria a posição de cada carro à medida que o tempo evolui. Isso aqui embaixo. Aqui em cima é o seguinte, eu tenho, nesse eixo aqui horizontal, ele representa o eixo vertical de baixo. Então, repare que o Camaro está aqui, ó, entre o 20 e o 40, que é exatamente nessa posição 30 aqui. E a Ferrari está no 0, que é a posição 0. Então, esse eixo aqui horizontal é a cópia desse eixo vertical que está aqui. Tá? Então, aí a pergunta que eu faço para eles é a seguinte, pessoal, qual é o carro que vai cruzar primeiro essas linhas verdes pontilhadas aí? E, na verdade, aqui não tem nada a ver com qual carro corre mais. A resposta do problema está aqui embaixo, nesses gráficos que estão aqui. Então, se eu olho aqui, eu quero saber qual é o carro que passa primeiro essa linha pontilhada verde, eu tenho que olhar aqui, eu vejo aqui a posição 60, e aí eu vejo qual é o gráfico que está por cima aqui na posição 60. É o azul. Então, é o Camaro que vai cruzar primeiro. E aí, na mesma coisa, o mesmo raciocínio, eu uso para os pontos 80 e 100. E aí eles têm que olhar lá, aqui, ó, na posição 100, qual é o gráfico que está por cima, e no 100, qual é o gráfico que está por cima. Então, eu vou iniciar aqui, ó. Iniciou, eu paro e, ó, Camaro vai passar primeiro. E repare que aqui o azul está por cima do vermelho. Aí, Camaro passou primeiro. Aqui, a Ferrari já está na frente. Repare que o ponto vermelho já está na frente do azul. E aí, o 100, automaticamente a Ferrari já está por cima, tá? Esse applet, ele não é uma ideia original minha. Eu vi ele com um colega de mestrado, o Thiago Vasconcelos. Ele também tem uma página lá no geogebra.org, onde tem vários materiais de várias construções do GeoGebra. E aí eu peguei essa construção dele, né, eu pedi para ele, é claro, e só fiz algumas adaptações porque ele usou algumas outras figuras e tal. E como o meu público era um pouquinho mais velho, eu botei esses carrinhos aqui que eu achei que fosse motivar mais um pouco. Pode... Dá tempo de mostrar mais alguma coisa? Se estourou, estourou. Então, beleza. Tem as outras coisas aqui, tem lá na página do GeoGebra, quem estiver interessado, depois dá uma olhada lá. Paulo Araújo, vira e mexe, eu troco algumas coisas lá, enfim. Mas a ideia que eu queria passar para vocês era essa. Muito bom, muito bom. Verdade, muito, muito bom. E o importante da utilização do GeoGebra é exatamente o dinamismo, né? A questão de trabalhar a geometria dinâmica e fazer com que o aluno fique concentrado, preso nas informações, na questão de o que vem depois.
Não, professor, eu já fiz essa parte. E agora? E agora? O que eu faço? O que eu faço? Né? Aquela ansiedade característica dos alunos, dos nossos alunos. E como eles estão numa questão muito conectados, né? Integralmente, trabalhar com a ferramenta digital é muito, muito bom. Né? Tá isso aí. Bom, antes do Luciano fazer alguns comentários, quero colocar aqui alguns agradecimentos. Né? A gente está caminhando já para o final da nossa live, estamos com 1h15. Né? Então, agradecer inicialmente ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Em especial aí o campus de Paracambi, porque faz a nossa certificação, nossa parceria aqui com esse instituto, mas também temos os outros institutos federais de Roraima, que também está fazendo uma parceria com o canal do Respiro Educação. Então, nós temos duas parcerias aí, o IFE de RJ Campus Paracambi e o IFE de Roraima, Campus Boa Vista. Aqui no Rio também, Instituto Federal, nós estamos no campus de Nilópolis. O pessoal do campus de Nilópolis está aí presente. Um grande abraço aí. Pessoal que está firme, seu Ilmar, Carlos, Madalene, Maria de Lourdes. Então, muito bom. Obrigado vocês também. Já estão se tornando superfãs também, né? A gente vai fazer a nossa lista de superfãs. Olha lá. O que é isso? O que é isso, Luciano? Estou aqui. Mamute FRJ, Isso aí. Então, obrigado a todos desses IFES. Nosso amigo Paulo Robson, caramba, já nosso amigo, não te conheço pessoalmente, mas você não perde uma live nossa aí, então muito obrigado. Também seu Ilmar, né, Madalene, Patrícia também, Erlane aí presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Rosilda, muito obrigado pela presença de vocês. Também citar aqui o professor Alfredo, o grande professor Alfredo Coelho, por favor, professor do Colégio José Ascioli. Obrigado pela presença aí, professor. Pessoal de Belém do Pará, nossa, o pessoal está lá chegando junto aqui na nossa live. Pessoal de Belo Horizonte, da rede municipal, Jaqueline, obrigado aí. Estatística Interativa, obrigado por estar aí. Galá Filho, Bruno, da Escola Municipal Bélgica, vou falar lá também. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Vislumbres Matemáticos, obrigado por estar presente. Leonardo de Buritucupu. Aí também, ó, é da família, hein? É da família, Raimundo. Estão prestigiando aqui você, muito bom. Eu sou de São Francisco de Sales, Minas Gerais. Muito obrigado. Governador Valadares também. Professor Lúcio Coelho, grande amigo. Obrigado aí por você estar aí presente. Escola Municipal Bélgica. Porra, muito obrigado, pessoal está aqui da Bélgica. Marcos, nossa diretora Ana Rocha, ali e mais outros, Ângela, outros que eu li aqui no chat. Muito obrigado por estar presente aqui, prestigiando aqui o nosso amigo Paulo. Marcos também, de Nova Iguaçu, também da Escola Municipal Bélgica, e Juliana Rezende de Luz, Minas Gerais. Nossa, tem muita gente boa aqui assistindo vocês, galera. Muito tem bom. O pessoal também do Instituto Federal lá de Roraima. Eu vi também aí, tem o pessoal de Roraima. Citei eles aqui. Muito obrigado a todos aí. Bom, Rosilda tá lá. Obrigado, Rosilda. Bom, Luciano, contigo aí algumas observações. Quem está aqui, vamos dar uma olhada. Eu vou deixar aqui vocês um pouquinho, daqui a pouco eu retorno. Só antes, o Paulo, eu acabei de receber mensagem aqui, professora Eulina, que esteve aqui há 15 dias da Rural, foi minha professora, também foi, minha formação também é da Rural, e a Eulina te mandou um abraço. Manda um grande beijo para ela, a professora sempre deu muito apoio, muita força, é uma grande mestra aí que eu tenho, uma grande referência que eu tenho aí na área. Beijão. Legal. Gente, hoje a gente tem um momento,
da live aqui sensacional, porque a gente foi das experiências do Raimundo, né? Usando material de manipular, material lá concreto, usando o material sustentável, até o uso da tecnologia maior com o GeoGebra, né? Então, foi sensacional a noite. A gente deu opção ao público de fazer com o que pode, com o que tem. Não tem grandes tecnologias, vamos lá fazer igual o Raimundo faz com a caixa de ovo lá, fazer o geoplano. Então, se tem a tecnologia, tem um laboratório, vamos usar o GeoGebra, igual o Paulo falou. Professor Ilmar Gomes, né? Nosso amigo Ilmar, professor Paulo Araújo e Raimundo, esses projetos são de suma importância para o aprendizado da garotada. Parabéns, com certeza. Érica Franco, tudo maravilhoso. Melhor seria se todas as escolas públicas tivessem laboratório de informática disponível para utilização. Raimundo, a escola que você faz trabalho aí tem laboratório de informática? Não, não tem. Por isso que eu faço esses materiais, esse tipo de materiais, né? Faço aqui um Se Vira nos 30. Porque nem laboratório ainda, né? Laboratório de materiais mesmo, manipuláveis, não tem também. Laboratório de matemática. Perfeito. Na Bélgica tem, Paulo? Nosso laboratório está quase ficando pronto. Está quase pronto. Tem lá as máquinas, tem um probleminha lá de internet que a gente está tentando resolver, mas está quase no ponto. Mas a gente consegue fazer esse uso aí com data show. Tem um data show lá, consegue botar lá na tela. Por mais que os alunos não consigam mexer, né? Mas aí o professor faz lá os movimentos para poder a garotada conseguir fazer as visualizações. Que bom. Érica Franco, nesse momento de pandemia, será que podemos utilizar o geoplano com EVA e tarraxinhas? Sim, com certeza, né? Com certeza. Sim, pode ser através de videoaulas. Construir junto, né, na videoaula. Érica Franco fala, trabalhar as funções. Aí eu acho que é o GeoGebra, né, Paulo? No GeoGebra, na verdade, você consegue fazer muita coisa. Você trabalha tanto a parte de geometria, funções e estatística, né, que eu não comentei nada aqui. Eu já vi coisas assim fantásticas nesse software. Se vocês entrarem lá no site do geogebra.org, vocês vão ver que tem umas construções assim que são fora de séries. Então, dá para fazer tudo isso aí. A professora Cláudia Gimenez, ela até colocou aí uma mensagem há pouco aí. Ela faz coisas legais também com física. Utiliza o GeoGebra para física. É legal mesmo. O Lúcio Coelho, meu amigo Lúcio. Obrigado aí, como sempre. Só tem top. Isso aí. Obrigado, Lúcio. A professora Cláudia, eu acabei de falar, o Genesi colocou aí a mensagem dela, que ela tinha perguntado se dá para usar para explicar taxa relacionada. Você, com os carrinhos, já respondeu. Acho que conseguiu responder com aquela simulação com os carrinhos. Eu abro agora, a gente está chegando aí aos... Né, Genesi? Já está chegando próximo de 1h25 de live. Né? Eu vou abrir agora para que vocês dois façam as considerações finais de vocês. Né? Raimundo, depois o Paulo. Né? E a gente quer ouvir aí as considerações finais de vocês, o que vocês acharam aí dessa live, o que tem a falar aí para finalizar para o público. Certo, eu tenho só 2 pontos, né, a traçar, que na verdade, que para vocês que são professores, né, isso é muito bom estar utilizando, né, principalmente com jovens e adultos, né, do EJA, é muito bacana estar utilizando os materiais manipuláveis. Também a gente sabe muito bem que há essa interação, né, entre o GeoGebra e materiais concretos. A gente pode estar utilizando o GeoGebra em algum determinado momento e também vai depender, né, do recurso que é dado a cada um de vocês com relação, nesse caso, na sua escola, né. Falar também que isso também você pode estar utilizando no atendimento educacional especializado também, dependendo com um especialista, né, com alunos com necessidades especiais, esses tipos de materiais e outros também que pode ser construído com eles, porque eu fiz uma construção junto com meu amigo, eu fiz até um artigo junto com ele, né, outro artigo aí que eu iria
colocar, mas não deu de colocar para publicar, certo? Mas isso é muito bom. E os agradecimentos finais aí, contar também para vocês, para o público aí, que eu tenho mais de 40 aulas, videoaulas, né, no meu canal, Matemática com o Professor Raimundo, igual vocês estão vendo aí na descrição da tela, utilizando materiais manipuláveis, né. Quero agradecer a família, né, amigos que compartilharam, né, diretores da escola Hipólito da Costa, juntamente com toda a equipe pedagógica, né, que foi a escola do interior, certo? Que abriu as portas pela recepção, né, que tem dado. Também a toda a equipe da residência pedagógica da Escola Manuel Campos Souza, abração a cada um de vocês, eu não sei que estão por aí, né? Se localiza na Vila Tropical Bom Jesus das Selvas. Tem também uma experiência que eu tive, né? Aliás, muitos anos na escola de reforço, que a partir disso, a partir da necessidade, né? Todos os dias ali, a minha chefa lá, né, que é a coordenadora, dizia, olha, é desse jeito, faça. E eu aprendi bastante, que é a escola de reforço Tia Selma, né? Que eu iniciei minha carreira, né, nessa escola de reforço. A UIFMA Campus Buriticupu, né, por todo o apoio, o apoio tanto financeiro e algumas viagens, né, e alunos também, meus colegas de sala de aula, e também a escola professor Ariel, toda a equipe, né, que tem empenhado aí a mim e dado todo o apoio, certo? Um abraço aí a cada um de vocês também, certo? Só isso. Legal. E aí, Paulo? Pô, eu só tenho a agradecer, cara. Eu agradeço muito aí o convite de vocês, Luciano, Genesi. Agradeço a todo mundo aí que assistiu, participou, curtiu, os familiares, aos amigos aí da Escola Bélgica. Grande abraço aí para todo mundo. Tamo junto. E só agradecimento. Eu peço aí desculpa pelo nervosismo, né? Foi a minha primeira live. Ontem, só um parêntese aqui, rapidinho. Ontem foi um dia muito complicado, porque a gente fez um teste e para mim deu tudo errado. A internet estava horrível. Eu estava com medo de estar ruim hoje de novo. E, enfim, mas acabou que eu acho que a transmissão fluiu bem. Eu acho que deu para todo mundo entender. E espero que tenha chegado perto aí do nível da galera que tem participado aí dos eventos. Nada. A gente Pode que falar, agradece aí, então, a gente que agradece aí a presença de vocês, né? E as portas estão abertas aí para um próximo trabalho. Já vamos pensando aí de um próximo trabalho, porque a gente vai botando na agenda, entendeu? Graças a Deus a gente já está fechando, iniciando a agenda de outubro. Então já estamos com agosto fechado, setembro fechado e com muita novidade aí para vocês. Então tem outros eventos aí, assim como teve o EduConnect, o primeiro ciclo de palestras. Nós estamos aí com outros projetos que estão aí sendo trabalhados para trazer informações e novidades para vocês, fora as outras lives que já estão aí, né? Então, com certeza. Aí, agradecer a todos. Eu quero pedir ao público aí, não dá para pedir aqui palmas, né? Mas esses dois caras que estão aí merecem, né, gente? Raimundo com a sua luta, né, gigantesca, Paulo também na educação pública. Vocês estão falando aí no nível do pessoal que vai. O pessoal que tem vindo, algumas pessoas têm vindo, tem muito gabarito, tem muito estudo, são pessoas maravilhosas, mas vocês têm muito valor para dentro da educação. O trabalho que os dois fazem aí é sensacional, né? Que o Brasil tenha mais professores igual o Paulo e o Raimundo. Valeu. A educação seria muito melhor. Exatamente. E uma coisa que você falou, Luciano, que a questão de o que quando a gente não tem a tecnologia, a gente vai para uma forma alternativa, e foi exatamente essa forma alternativa que fez com que a gente tivesse aí o contato, né, com, por exemplo, com o Raimundo, que chegou lá em Cuiabá mostrando todo o seu trabalho com todas essas dificuldades que ele tinha lá no local e pronto, chegou aqui, né? E estamos aí também com o Paulo, com todo o seu trabalho. A gente sabe como é que funciona os nossos recursos, né? E nem sempre
com eles prontos, disponíveis para que a gente possa usar na hora que a gente quer, da forma que a gente quer, mas mesmo assim a gente vai lá e batalha para poder tirar. Luciano, pode fazer o fechamento aí? O interessante de falar é que a gente encontrou o Raimundo em Cuiabá, ele saindo do Maranhão, quase 3 dias de viagem de ônibus, esse lutador chegou lá para apresentar o trabalho dele lá em Cuiabá, no Encontro Nacional. Ó, muita dificuldade, mas não teve problema nenhum. Enfrentou as dificuldades, foi em frente, apresentou, e a gente fica muito feliz de ter o Raimundo aí, o Matemática com o professor Raimundo, junto no canal do Respira Educação. Né? Que o Respira Educação é isso daí, é luta, é vontade de uma educação melhor no Brasil. Parabéns aos dois aí, Paulo e Raimundo. Fora o ser humano aí, o Raimundo é uma pessoa sensacional, eu parabenizo ele aí pelo trabalho, a gente teve um contato aí nesse período aí pré-live, né? E eu realmente fiquei muito, muito feliz com o trabalho dele e passo a admirar ele muito agora. Genesi, certo, hora de acabar, assim, infelizmente. Tem vários tipos de materiais, tem outros materiais, né? Que eu construí, só que não. Prepara aí a próxima. Na hora. Tá bom, gente. Até mais. Tudo de bom. Valeu, obrigado, tchau. Pessoal. Thank you.